Bem, voltamos ao nosso bate-papo com o nosso amigo Fábio Din, da Plaquelux, né? A gente vai entender um pouco mais como que a indústria vê o mercado brasileiro, né? Qual que é a expectativa para esse ano e para os próximos anos como investimento no país. A gente vê uma mudança já de ânimo no mercado da construção civil, né? Então, projetos sendo desengavetados, coisas novas surgindo. Nós estamos muito animados com as perspectivas, né? A gente percebe uma mudança no ânimo do mercado, né? O que mostra que provavelmente nós teremos, a partir de 2020, uma recuperação mais forte da construção civil. O consumidor ele tem procurado, né, ter as vantagens que o sistema oferece. Sem dúvida. Então, a gente, claro, ainda a gente está muito cauteloso, não dá para sair celebrando nada ainda, porque o país ainda atravessa um momento de dificuldade, né? Mas há muitas promessas, especialmente no segmento, no nicho de mercado que nós atuamos dentro da construção civil, que é o mercado da construção a seco, onde estão inseridos o drywall, né, para divisórias internas, o steel frame, que é a parte de fechamento externo das edificações, tem potencial de crescimento maior, porque está havendo uma migração dos métodos de construção tradicional para a construção a seco, porque cada vez mais os consumidores, os investidores estão enxergando o valor na construção a seco, porque ela permite que você industrialize os processos, que você dê mais velocidade, mais qualidade, menos desperdício. Então ela tem muitas vantagens competitivas em relação aos métodos tradicionais. Então, muito provavelmente ela vai crescer a taxas nos próximos 5, 10 anos, a taxas superiores ao que cresce a construção civil, por conta dessa migração de demanda que está havendo do tradicional para a construção a seco. Hoje, se um mercado brasileiro, né, a demanda ela crescer 2%, que não é muita coisa, né, a indústria já tem um desafio de expansão, né, e isso vai ser um problema. A Plaquelux já pensa, já tem um plano, porque não é inevitável, vai crescer, isso ninguém vai segurar, né, porque a gente tem por base os gráficos dos países desenvolvidos, né, e mais tradicionais nesse ramo, né. Então, assim, hoje, como você mesmo falou, temos aí uma estimativa de talvez de 4 a 5% de consumo no mercado brasileiro. Se pular para 7%, as indústrias já vão ter que expandir, aumentar a produtividade, né, mais capacitação também, que é importante, porque é uma área muito técnica, né? O que a Plaquelux tem feito nesse sentido? A cadeia produtiva do setor da construção a seco, ela tem hoje uma grande ociosidade. Eu vou dizer aqui talvez um número aproximado, mas pegando o pessoal da indústria do aço, a indústria das placas, né, placas cimentícias, placas de gesso, hoje se opera numa capacidade aí de aproximadamente 25, 30%. Ou seja, há uma grande capacidade ociosa. Então, se o mercado realmente explodir de uma hora para outra, a cadeia está pronta para atender, pelo menos nos primeiros anos. Aí é evidente que se esse crescimento se mostrar sustentável e continuar num crescimento quantitativo forte, aí nós vamos ter que investir. E nós estamos preparados para isso. A gente já tem anexo à fábrica, nós temos um terreno já nosso, que é para uma eventual duplicação da linha, né? Então, assim, a gente está olhando lá no longuíssimo prazo. E eu até comentei com você sobre isso, porque eu tenho observado que os gráficos eles são sempre ascendentes, né? Não é tão oscilante como entre outros segmentos, né? A construção a seco ela começou aqui embaixo e ela vai só despontando e é somente ascendente. Então, assim, por essa razão, então, deve ter esse preparo da indústria, né? Porque de uma hora para outra tudo pode mudar. Um exemplo é esse case de sucesso, né? do Falcão. Vai vir para a mídia e vai fazer sucesso, né? Porque o Falcão é uma figura pública, né? Quando esse programa da Plaquelux vira, né, à disposição do público, né? Que é um pequeno seriado, né? Websérie. E websérie, eu acho que já vai dar uma boa alavancada também. Como existem iniciativas de outras empresas do segmento e concorrentes nossos também, que são ótimas iniciativas para fomentar a tecnologia, e a gente reconhece. Por isso que é tão importante a união da cadeia nesse momento para desenvolver. Você pega o drywall, está no Brasil desde a década de 70.
o steel frame da década de 90. Então, assim, são relativamente novos, se você comparar com a construção tradicional, mas já estão aí um tempinho. Mas se você for olhar no histórico, eles começaram a ter um crescimento forte nos últimos 10, 15 anos, que a construção civil acordou para novas tecnologias. Né? Então agora esse gráfico, claro, tende a subir, né? Mas eu reitero, nós temos que ter muita responsabilidade em como a gente propaga as informações. Porque não é simplesmente o profissional chegar no nosso mercado e dizer, eu assisti um vídeo no YouTube da placa Lux e agora eu sei instalar a placa Lux. Não é o caminho que a gente quer pregar. Esse é um problema muito sério. Eu tenho visto por aí, a empresa prestadora de serviço ou o prestador de serviço que decide, né, também inovar e ter no seu nicho de negócio também essa prestação de serviço, eles têm que passar por uma reciclagem. E isso é muito importante. Até mesmo o pessoal do drywall que quer migrar para o steel frame, eles têm que passar por uma reciclagem, que não é as mesmas técnicas, é um trabalho similar, mas é muito diferente, né? E a Brooks tem trabalhado nesse sentido, tem feito treinamentos, tem feito capacitação, né, reciclagens. Então isso realmente é muito importante. Precisa ser uma mão de obra qualificada, treinada, respaldada, para unir tudo isso e fazer com que o empreendimento seja um sucesso. Então, projeto, bons materiais e mão de obra. Então, o nosso caro amigo telespectador que de repente é do mercado da construção e quer entrar para esse segmento, a recomendação que a gente dá, procure um distribuidor mais próximo, procure a fábrica e se oriente de como é que você pode se especializar, como é que você pode aprofundar seu conhecimento para realmente quando for para o mercado ir pronto, e mais capacitado para fazer bom serviço. Suprir a expectativa que o sistema vende, né? Exato. O sistema hoje ele vende uma obra rápida, né, econômica, de qualidade estrutural, né? E para se ter uma qualidade estrutural, parte do princípio de um projeto de cálculo estrutural. A gente já esbarra na cultura brasileira, né? Você vê obras por aí que começam a execução, depois pensam em fazer o projeto, né? Também na parte de distribuição, alimentação hidráulica, elétrica, né? Se levanta a parede, depois pensa em quebrar a parede e fazer a alimentação. Então, o consumidor final que ele decide construir em steel frame, então ele tem que saber que tudo tem que ser pensado antes, em todas as etapas, né? E também tem as técnicas, né, as observações de instalação dos produtos, né? Isso também é muito importante, né? Tem a forma correta de se montar o aço, a forma correta de se instalar as placas cimentícias, né? Sim. E a placa ela tem algum sistema, tem uma observação importante que você acha relevante ressaltar nessa etapa de instalação das placas cimentícias? Como todo sistema, exigem alguns cuidados, né? E aliás, o cliente sempre recebe, quando ele compra o nosso produto, ele sempre recebe o nosso manual técnico, né? Nas embalagens você pode encontrar instruções de instalação, você tem o nosso canal no YouTube, tem o site, então assim, a gente propaga a informação o máximo possível para que não haja dúvida, né? O cliente precisa realmente de alguém bom de projeto, né? Ele precisa de bons materiais e ele precisa respeitar as orientações do fabricante com relação à aplicação. Então a placa ela precisa ser bem instalada, bem fixada, ela precisa ter juntas desencontradas, ela precisa ter um bom tratamento de junta, ela precisa receber o básico aqui em toda a sua superfície, enfim. Então tem várias dicas que o aplicador tem que respeitar para que a qualidade realmente fique boa. Em relação às fixações, é qualquer parafuso que se instala a placa, tem um parafuso específico, como é que funciona essa aplicação? Sim, existem parafusos específicos, né, para a fixação da nossa placa, por exemplo. É um parafuso que a gente chama de ponta broca, né, quando você vai fazer a fixação da placa diretamente no aço, ou parafuso ponta agulha, quando você vai fixar a placa em perfis de madeira ou em painéis de madeira tipo USB. Né? Então esses parafusos eles têm um tratamento anticorrosivo, né, que a gente mede em horas de salt spray, que é um teste avançado de corrosão. Então os nossos parafusos hoje trabalham com acima de 720 horas de salt spray, que é o que a norma brasileira pede para parafusos de steel frame. Porque você tem obras no Brasil inteiro, a gente tem obras na beira do mar. Exatamente, a variação climática é muito grande, né? Então você precisa, de novo, pecar pela qualidade. Nós não estamos no momento agora de mitigar economias, desculpe o termo, mas economias burras. Responsáveis, né? Irresponsáveis. Nós temos que
investir em qualidade. Se computar todas as vantagens e os benefícios que ele tem, em termos de leveza, economia na fundação, velocidade, pelo retorno mais rápido do capital... Descarte. Eu costumo dizer, se o consumidor final colocar da ponta do lápis, desde o início de uma obra de alvenaria tradicional, e executando o mesmo projeto, que não é difícil acontecer em casas populares, por exemplo, né? Ou para algum investidor, de repente, quer construir uma série de casas para vendas ou locação, se ele decidir construir uma casa em alvenaria e computar desde o começo, do início desse projeto até o final, a obra de alvenaria com certeza vai ser mais cara do que a obra de steel frame. Isso procede, essa informação? Não? Provavelmente. Se o sistema for muito bem projetado e planejado, onde você faça do canteiro uma linha de montagem e não de produção, você pode sim chegar ao final da obra e ter uma obra de steel frame mais econômica do que uma obra de alvenaria. Bacana. Não é possível. A primeira pergunta que o consumidor final faz, né? É mais barato que a alvenaria? É a primeira coisa que o consumidor quer fazer. Você vê que quem procura qualidade, né, o desempenho, acaba até não priorizando esse quesito, né? Mas é bem comum essa pergunta. Tá, agora na questão após feita então a instalação da placa cimentícia, né? A gente vê que tipo de tratamento? Existe algum tipo de resina nessa placa, algum tipo de reboco, algum tipo de base coat, algum tipo de tela? Como que é feito o tratamento dessa placa? Bom, depois das placas fixadas na estrutura ou no painel de madeira, elas são tratadas, as juntas entre elas são tratadas com uma massa chamada base coat e uma fita telada de 10 centímetros de largura. Entre as placas, a princípio, Entre né? as placas. E se você quer um acabamento perfeito e uma garantia plena do sistema, você tem que aplicar essa mesma massa com uma tela maior na superfície inteira da placa. Porque aí você garante que o sistema trabalhe de maneira uniforme, ajuda a dissipar calor, a impermeabilizar o sistema, então você tem realmente uma qualidade máxima ali aplicando o base coat na placa toda. Depois disso você pode vir com qualquer tipo de acabamento, você pode vir com uma pintura lisa, com uma textura, com uma cerâmica, e não limita as suas possibilidades de acabamento. Mas até a etapa do base coat na placa toda, a gente recomenda para você realmente ter um bom desempenho. Tá, e qual a solução que o base coat nos proporciona? Ele é impermeável, ele traz uma resistência mecânica, de fissuras, ele é um tipo de substrato que tem um pouco de flexibilidade, ele é 100% rígido. Explica um pouco mais sobre isso aí. Ele pode ser substituído, por exemplo, por uma argamassa comum, convencional? O base coat, para quem não conhece, é um cimento polimerizado, né? Ele é fornecido em pó, e você mistura com água para você chegar ali numa dosagem adequada de aplicação, que ele vai ficar uma massa. Né? Ele tem uma propriedade de aumentar a impermeabilização da chapa, ele é sim um pouco elastomérico, né, para fazer com que o sistema trabalhe sem você ter problemas de fissuras e trincas na sua... Então aquela argamassa CP3 comum convencional não serve? Não serve. Não adianta fazer substituições empíricas, no sentido de eu acho que dá, eu acho que é a mesma coisa, está errado. 90% dos problemas que a gente vê em obras de pós-venda estão ligados à má execução ou a que a gente brinca, que a gente chama de Frankenstein. Então o cliente fala, essa massa aqui acho que é a mesma e compra mais barato e usa. E aí não funciona. E às vezes até substitui por um produto similar, né, do mesmo sistema base coat, só que de um outro distribuidor. Só que os ensaios, né, da Plaquelux, por exemplo, contemplam o base coat da Plaquelux. Né? Então, vocês dão garantia somente para o base coat da Plaquelux, ou tem alguma outra massa que é viável, é possível? Como é que funciona isso? Atualmente a garantia é dada somente em cima do nosso sistema completo. Né? Nós estamos estudando a possibilidade de homologar outras massas, por exemplo, né, para dar liberdade para o cliente escolher, mas esse processo ainda está em andamento. Né? Então, por enquanto, se o cliente quer uma garantia total, ele tem que usar a nossa placa com a nossa massa base coat. Né? Porque é o que está testado, é o que tem comprovação de desempenho. Né? Então você não pode simplesmente dizer, pode usar outra massa de maneira irresponsável, sem ter os testes, os laudos. Então a gente pede para ir com muito cuidado. Agora, independente se o consumidor escolher a Plaquelux, se ele escolher uma outra marca,
respeite a especificação do fabricante. Não misture sistemas. Não faça o Frankenstein. Que é importante. Olha, por experiência de bastante tempo de mercado, de acompanhar muitas obras, quase sempre dá problema. É uma prática muito comum, é um erro muito comum, né? Tá na cultura brasileira, né? De você optar sempre pelo mais em conta e não seguir um sistema, uma etapa. É importante, então, por conscientização do consumidor final e dos instaladores, que uma vez que a indústria estipula, né, algumas etapas, né, e uma matéria-prima, foram feitos testes em cima desse processo, né, que chegaram a um resultado satisfatório. Uma vez que essa fórmula, né, é mudada no canteiro de obra, fica difícil garantir a aplicação final do produto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Há muito investimento, muito desenvolvimento por trás antes de você lançar um produto. Então, foi bem observado essa questão. Quantas casas hoje a Placlux tem já construída no Brasil? Residências, digamos. Eu sei que não somente residências, deve ter talvez comércios, indústrias, galpões, shoppings, hospitais, porque eu vejo que a construção a seco tem despertado bastante o interesse também do público da indústria, né, do comércio, não só no residencial. Olha, não saberia te responder a pergunta de quantas obras nós temos aí Brasil afora. A empresa está há 12 anos no mercado, então tem obras nossas espalhadas por todo o país, né? E a grande parte a gente tenta participar, acompanhar, mas quando o material vai para a distribuição, isso toma uma proporção, porque tem uma capilaridade que a gente não consegue monitorar tudo, né? Mas hoje 60% do nosso volume a gente sabe que vai para o mercado residencial. Então são casas predominantemente de médio e alto padrão, e aí tem casas em todo o país, né? Claro que você tem nichos de mercado que estão mais desenvolvidos, por exemplo, interior de São Paulo, como por exemplo Sorocaba, Campinas, Botucatu, Jundiaí. Existem ali já grandes construtoras que trabalham nasceram já trabalhando com a tecnologia de construção a seco, né? Ou então você vai para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasília, enfim, tem obras para todos os lados. Então 60% é residencial e 40% são outros tipos de obra. Que tipo de obras são essas? Por exemplo, esse ano a gente está impressionado com a demanda que surgiu no setor de saúde. Então a gente tem vendido muita placa cimentícia para fazer fachada de hospital, fachada de clínicas. Então geralmente são obras mistas. O que a gente chama de obra mista? Quando a edificação é feita em aço pesado ou em concreto pré-moldado, por exemplo, e somente as vedações externas são feitas com placa cimentícia, por conta da velocidade e do desempenho das paredes que ela pode oferecer para edificação. Então a gente participou esse ano de obras, por exemplo, no Hospital de Amor de Barretos, né, o antigo Hospital de Câncer, clínica, hospitais da Unimed, clínica Cardiocare em Curitiba, Carmen Lúcia no Espírito Santo, enfim, muita coisa. Fora isso, você vê bastante coisa em shopping centers, também fachadas, né, galpões industriais. Então nós temos uma parede laudada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, IPT, para resistência a 2 horas de fogo. Então tem muita indústria, galpões logísticos, que precisam, pela exigência do Corpo de Bombeiros, fazer compartimentação de ambientes com paredes que tenham a 120 minutos de resistência. Então nós temos essa parede, é um nicho de mercado que a gente atende. Então assim, a tecnologia tomou uma proporção que hoje está em obras de todos os perfis em todo o país, né? Então o que a gente precisa é fazer com que essas obras, essas informações cheguem até as pessoas para elas verem, né? E eu acho que talvez seja parte do nosso próximo programa para falar um pouco mais sobre isso também. Você acha que esse perfil de clientes, como você falou, de galpões, hospitais, procurou a Placlux por qual razão? Você acha que é pela velocidade da aplicação, pela leveza da placa, pelo corte da placa? O que você acha que levou esses consumidores a procurar e optar pelo produto Placlux? Quando vem a demanda, por exemplo, de um instalador, por que ele vem para a Placlux? Porque ele tem a certeza de que a gente tem um sistema, primeiro um sistema completo, com garantia, e que o sistema ele dá velocidade e produtividade da montagem. Por quê? Por exemplo, a nossa placa é a única placa produzida no Brasil que você consegue cortar com estilete. Sem nenhum tipo de afetação à resistência mecânica da placa, ela cumpre com as normas. A gente vê que nessa etapa de corte da placa,
a gente vê que as principais placas de fibrocimento eram cortadas com um instrumento de disco, né, de corte, né, que gera muita poeira, né, demora no corte, também em relação à saúde, tem que usar protetor, então esse diferencial a Plaquelux oferece, né? Exato, é uma tecnologia que permite com que você consiga cortar a placa com estilete, né? E isso, por exemplo, em ambientes de saúde, como eu citei, você não possa fazer pó, né? O próprio operário não pode respirar aquele pó que solta. Até mesmo o barulho da ferramenta. Exato, né? Então é um grande diferencial, né? O outro grande diferencial é a leveza. Nossas placas são as placas mais leves também fabricadas no Brasil, que otimiza a logística, facilita o transporte. Mas eu diria que o principal diferencial, Samuel, são os nossos serviços. É a confiança que o cliente tem que a Plaquelux é um aliado. Então, seja nos bons momentos, nos maus momentos, nas dificuldades, a Plaquelux está sempre do lado do seu cliente, né? A gente aprendeu que assim, toda relação duradoura, ela é construída com respeito, com qualidade, com transparência, e o cliente ele você precisa ter uma vida útil, mirar uma vida útil longa com o cliente. E às vezes faz parte você perder ao longo desse ciclo de vida com o cliente. Então é assim que a gente pensa e é assim que a gente vai crescer no mercado. Bacana. Show de bola. Agradeço a sua participação na programação. Tamo junto aí. Espero que a gente retorne com mais detalhes sobre os produtos, né? Uma próxima oportunidade aí para que a gente venha levar bastante informação para esse povão aí que está na expectativa, estão ansiosos em conhecer um pouco mais do sistema cognitivo seco. Em breve teremos novos convidados com uma programação bem dinâmica, bem interessante e que vai levar aí bastante conhecimento para todo o consumidor final aí. Sejam muito bem-vindos ao canal da inovação.